Oi, eu quero te falar sobre as mulheres que se reconciliam com sua história. Às vezes a gente tem vergonha de falar o que aconteceu conosco, ou a gente tem raiva de se lembrar daquelas histórias, sabe? E eu tive uma história que não foi bonita. E eu tinha muita repúdia para contar a história. E eu passei por um processo de cura, porque eu tinha que recontar essa história várias e várias vezes. O meu casamento foi um total desastre. Ele não acabou bem. Meu marido voltou a usar drogas. É americano. Vivemos aqui nos Estados Unidos. E por conta da droga, ele surtou e cometeu um crime. E ele foi preso, está preso. E a gente estava num processo do green card. Mas no meio de tudo isso, Deus foi trazendo para minha vida coisas que ele já tinha comigo e que ele estava restaurando. Eu abri aqui o Conecta Mulheres, que é um ministério de mulheres que está em processo de formação, está em andamento, mas ele já existe, tá ali, ó. E o processo de um ministério, ele surge porque você está inserida nesse processo. E quando Deus foi me revelando toda a história do Conecta Mulheres, justamente na época que eu estava casada, na época de muita luta, de muita angústia, tudo tão diferente, a minha vida tinha virado de cabeça para baixo. E eu tinha que recontar a história para os advogados. Olha, aqui é o advogado do seu marido, e você pode dizer o que aconteceu? E eu contava toda a história. Gente, não tem nada a ver, não foi crime contra mim. Mas eu tinha que falar. Ou então eu tava com meu terapeuta e eu tinha que estar contando aquela história novamente. E quando eu contava aquela história, parecia que eu era uma terceira pessoa. Eu tinha um nojo da história, uma raiva da história, uma vergonha daquela história. Era uma angústia, era uma vontade de não ser a personagem daquela história, sabe? Era uma história que me deixava frágil, humilhada, envergonhada. Não tinha nenhum orgulho em se contar aquilo. E um dia, não tem tanto tempo assim, eu tava orando a Deus, foi um dia que eu tava de folga, eu tava orando a Deus. E eu disse, tá na hora de eu começar a me reconciliar com a minha história. E eu comecei a buscar lá dos meus antepassados, tudo que tinha do meu pai, tudo que vinha da minha mãe, sabe? Coisas que eu não gostava da história do meu pai, da história da minha mãe, que não é legal de falar numa roda de amigos. Não tem esses amigos que falam assim, ah, mas qual é a tua descendência? E o outro fala, né? Eu sou não sei de onde, eu tenho pedigree. E a história dos meus pais não era bonita. E nesse dia, eu comecei a honrar a história deles. Com tudo que veio, da forma que veio. Honrar e perdoar. Honrar e perdoar. E eu fui citando cada pecado que existia na família do meu pai, que eles carregavam por geração em geração e veio até mim, me atingiu. E um monte de pecado que veio da geração da minha mãe que me atingiu também. Porque da mesma forma que a gente herda DNA, a parte, né, essa parte biológica, física, a gente herda as memórias emocionais dos antepassados lá de trás. Às vezes você nem sabe por que você tem angústia. Às vezes você não sabe por que você tem ansiedade lá de trás. A gente também herda os pecados que vieram lá de trás. Infelizmente é assim. É de ordem
física, emocional e espiritual. Então vem toda essa carga. E eu tinha raiva de toda essa história, inclusive da minha história com o meu marido, de tudo que aconteceu. Mas nesse dia eu comecei a rasgar meu coração diante de Deus e eu comecei a entregar para Ele. Eu falo, eu acho essa história tão feia, Deus, mas eu quero te falar que eu aceito essa história. Eu faço parte dessa história. Essa é a minha história. E eu, Andréia, eu te perdoo pelas escolhas que você fez, pelas palavras que você disse, pelo comportamento que você teve. Eu te perdoo porque eu sei que Deus está aqui. E eu, nesta manhã, eu me reconcilio com a minha história. E foi um momento muito tremendo, muito sagrado. Deus estava naquele lugar. Deus estava comigo, me consolando, enxugando minhas lágrimas. Era como se Ele estivesse dizendo assim para mim: agora sim, agora você está pronta para viver uma nova história. E olha, pasmem, eu estava no meu processo do green card, que estava muito complicado, porque o meu marido estava preso. Eu fui lá no juiz e foi um bolo, um rolo. A minha advogada simplesmente arquivou tudo, ela não fez mais nada, sabe? Eu pedia para ela, eu implorava para ela, eu falava, por favor, resolve o meu caso. Ela não me respondia, ela me ignorava. Nesse dia que eu me reconciliei com a minha história, que eu chorei diante de Deus, eu falei, nunca mais eu vou dizer que eu tenho raiva dessa minha história. É a minha história e acabou. Eu pego tudo que tem nela, sabe? Eu pego tudo que tem nela e ela é minha história e acabou. Passou-se mais 1 hora, o telefone toca, minha advogada. E a minha advogada falou assim, você já olhou o seu correio? Porque eu dizia assim para alguns amigos que sabiam da minha história, meus amigos diziam assim, mas casa com outra pessoa, separa, desiste. A advogada fez isso contra você, você não vai rolar. E eu dizia para meus amigos, o meu green card vai chegar pelos correios. Era uma coisa muito louca. Mas se você crer na palavra profética, você começa a usar isso, começa a acionar isso na tua vida. E a minha advogada liga, nesse dia que eu fiz essa imersão dentro de mim, que eu me reconciliei com a minha história, com a minha vida, com a Andréia. Aí ela falou assim, vai lá. E no telefone comigo, e eu fui lá. Quando eu abri, eu falei assim, meu green card. Aí eu comecei a falar pra ela, thank you. Ela falou, não, eu não fiz nada. A imigração simplesmente mandou pra você. E eu sei porque tá aqui no meu e-mail. Eu quero te falar. Uma mulher reconciliada com a sua história. Há um romper e há um desbloqueio na vida dessa mulher. Há um desbloqueio tal que as coisas que tem que vir para você de bênção, de vitória, de poder, elas vêm. Eu vou estar gravando muitas séries de vídeos sobre cura, libertação, sobre vida aqui em Nova York, sobre o que Deus está fazendo aqui com o Conecta Mulheres. E eu quero te convidar para fazer parte desse canal e assistir junto comigo essa minha trajetória aqui na América. Tchau!